Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, é muito bom encontrá-los nesse momento do Evangelho no Lar, nossos queridos amigos ouvintes da rádio que acompanham nossos conteúdos tão importantes, principalmente no momento que a gente vive, a necessidade de nos espiritualizar. Sejam muito bem-vindos. O texto de hoje vai ser o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E aí a gente fala um pouquinho da importância da prática do Evangelho no lar. Na verdade, é um momento em que a gente pode ser assistido, em especial, porque recebemos a visita dessa espiritualidade dos benfeitores, dos obreiros de Jesus, que estão na tarefa árdua de nos ajudar a viver uma vida melhor, a nos intuir com melhores pensamentos, a nos trazer até mais esperança. Então vamos usar esse momento e considerar verdadeiramente, escolher uma data, um horário na semana, fazer o Evangelho mesmo que sozinho. Quem mora sozinho também é legal fazer, porque a gente nunca está sozinho, né? Tem o nosso amigo protetor e vários desses espíritos que esperam aquela passagem ser lida naquele horário. É muito bacana escolher o horário, se preparar um pouquinho antes, aquele dia flui melhor. E esse é o momento da gente higienizar também o nosso ambiente espiritualmente, com as vibrações que são deixadas e trazidas, com a mudança interna que é feita com as nossas vivências do dia, né? É muito importante e é maravilhoso dar uma melhora na vida da gente que a gente sente o tempo todo. Você pode fazer na sala, na cozinha, em qualquer ambiente, ficar uns 5 minutinhos em silêncio antes. O livro que a gente recomenda é lógico que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando a gente senta nessa intenção de passar esse período pequeno, que é semanal, pode ser feito através da leitura de um livro como o Novo Testamento, ou algum livro edificante espírita, que nos traga um texto, a gente consiga interpretar, absorver as informações, os conhecimentos dali, e absorver e começar a praticar no nosso dia a dia, que essa é a verdadeira intenção dessa prática, né? A gente se conscientizar e partir do conceito para a prática de verdade. E a gente sempre recomenda deixar uma água para ser fluidificada. Eu, por exemplo, como moro sozinha e faço sozinha, a água que eu deixo para mim, eu guardo na geladeira, eu rendo ela até a próxima semana, porque ali é deixado o nosso medicamento espiritual necessário, com muito carinho, pelos espíritos que vêm ali conosco, sentir também a nossa vibração, a nossa energia, que ela é mais carnal e ela também é usada. Então, nessa troca, é de muita valia essa água, ela parece que é só um jarro de água, mas ela tem muito poder de nos manter calmos e serenos e reflexivos. Então, o roteiro para fazer o Evangelho, todos esses passos e todos os outros conteúdos que são maravilhosos, a gente encontra lá na Rádio Fraternal, fraternal.net.br, tem lá o roteiro, tem o Evangelho da nossa semana e aproveitem também todos os outros conteúdos. Então, para a noite de hoje, a prece de abertura vai ser feita pelo Paulinho, a leitura pela Thaís, as vibrações pela Andréia e a prece final pelo Ivan. E a gente fica muito feliz e a gente vai dar o início a essa leitura e a esse momento tão importante. Então vamos todos neste momento, primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus e ao plano espiritual que nos permite nos reunir neste pequeno espaço. Agradecer pelos ensinamentos, agradecer principalmente por tudo aquilo que podemos aprender e principalmente por tudo aquilo que podemos colocar em prática. Sabemos, Pai, das dificuldades de colocar em prática todos os seus ensinamentos, porque vivemos num mundo de expiação e prova, e muito mais pelas nossas imperfeições que ainda são muito grandes em nós. Mas, Pai, apesar de tudo, sei que teremos fé, que essa fé nunca se perca, nem hoje, nem amanhã, nem sempre.
que possamos entender que o verdadeiro caminho que temos a seguir é baseado sempre nos seus ensinamentos. Ensinamentos simples, ensinamentos justos, ensinamentos que têm como base sempre a caridade. Te agradecemos sempre, Pai, por tudo. E com a oração da fraternidade, vamos dar início ao nosso encontro desta noite. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, a gente vai passar para a leitura com a Thaís. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções dos Espíritos. Capítulo 1. Perdão das ofensas. Paulo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça de que todos os dias tendes grandes necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não fizestes, sois realmente culpado? Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrastes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem ao adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Muito bem. Esse trecho é extremamente adequado para nós, enquanto ainda espíritos que encarnam na Terra, que muitas vezes não se permitem deixar o orgulho ser ferido
até não entendendo que esse orgulho ferido, ele não tem relevância nenhuma diante da situação que causou uma ofensa ou que precisa de um perdão. É mais natural nosso fazer esse perdão pelos lábios, sendo que a gente ainda está com o orgulho ferido. Na verdade, o que é oferecido através das lições de Cristo é que a gente tente, ao longo das situações que vão se repetir durante uma vida toda, de desavenças, que é para isso que nós estamos aqui, né? A gente tem que provar que a gente gosta mesmo do outro e compreender que às vezes é uma falha dele, de um momento dele, como eu vou falhar muitas vezes no meu momento, e eu gostaria muito de ser perdoada e de me perdoar também. Então, para que a gente não sinta essa sensação de remorso, que é uma coisa que machuca muito, e a gente sabe quando poderia ter feito melhor, poderia ter perdoado, poderia ter desejado bem, poderia ter esquecido ou nem dado importância àquela ofensa. Mas a gente opta ainda por reminiscências nossas, das nossas encarnações, por ser conduzido quase que automaticamente para o velho hábito, sendo que o ideal, quando a gente começa a praticar, e a leitura do Evangelho nos vai trazendo isso, a consciência, muito mais do que o inconsciente, que a gente sabe o que é ser bom e que precisamos ser bom. Mas se a gente começar a olhar a ternura que a gente consegue enxergar a partir desses ensinamentos, nas pessoas, na beleza da natureza, coisas que a gente mal notava, sinais de que a gente vai se espiritualizando, é muito interessante a gente usar esse mesmo teor nosso diante de uma desavença. Porque senão, tudo que é muito maravilhoso é fácil de gostar, adorar ou perdoar uma coisa que não veio diretamente a mim. E sim, quanto mais a gente treinar esse perdão e ele for sendo verdadeiro, muito provavelmente vão sendo inseridas novas situações cada vez mais difíceis, porque a gente está num caminho construtivo de mudança verdadeira. Quando a gente consegue perdoar de verdade, a gente também entende que temos talvez até um pouquinho de espaço para quando a gente errar, ter indulgência conosco mesmos. Porque a pessoa que não perdoa, ela automaticamente se restringe do direito de errar com o outro. É uma palavra tão simples de ser dita, mas muito complexa de ser colocada em prática, né? Eu acho que isso aí é a tona do perdão. Na própria oração de São Francisco, a oração da fraternidade, está lá: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, a própria oração já nos diz isso. Mas e por que é tão difícil o perdão, né? Nas literaturas que a gente vê, que a gente ouve, existem alguns problemas aí de eu conseguir perdoar ou também ser perdoado. Existe o problema do orgulho, né? O quanto é difícil eu perdoar uma pessoa, não pelo fato de perdoar, mas pelo fato do meu orgulho. Então, o meu orgulho fala muito mais alto do que exatamente eu pronunciar essa palavra perdão. E aqui também no texto está dizendo que é muito fácil a gente perdoar através dos lábios. Mas e o coração, né? Como é difícil, né? Como é difícil. Então, o que isso resulta? Resulta exatamente em alguns males para o nosso organismo, né? Porque o fato de você guardar rancor, guardar ódio, guardar uma série de mágoas, isso no tempo, né? No tempo, traz alguns inconvenientes para você, tanto a nível de corpo físico, como a nível de corpo espiritual, né? Então, as reflexões que nós temos que fazer, quando realmente uma pessoa faz alguma coisa de errada para você, se você simplesmente perdoar, já é uma grande vitória, né? Ou se você não falar absolutamente nada, mas em pensamento, se você tem dificuldade de falar, eu perdoo, mas em pensamento do coração, você dizer isso para você mesmo e também para a pessoa, também isso é válido, né? Porque todo esse pensamento aí, ele tem um alcance muito grande. Eu só finalizo dizendo o seguinte: se Jesus no Calvário, na cruz, pediu ao Pai, né? Pediu ao Pai para que perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, quem somos nós, né? Seres ainda num patamar muito baixo, a nível de evolução, quem somos nós para não perdoar as pessoas? Uma pergunta que fica. Eu vou aproveitar o que
que o Paulinho falou sobre o orgulho, né? Às vezes a dificuldade, na verdade, é o nosso nível de orgulho. Conforme a gente vai aprendendo a ser mais humildes, isso acaba ficando mais fácil a gente perdoar o outro. Mesmo porque às vezes a gente se sente ofendido e, na verdade, não foi essa a intenção da outra pessoa. O nosso orgulho, às vezes, está contra nós, né? E a intenção do outro não foi atacar ou ofender ninguém, mas a gente se sentiu ofendido. E às vezes a gente já fica guardando rancor ou pensando mal do nosso semelhante, de alguém próximo a nós, de ideias ou de situações que a gente acaba criando em nossa cabeça, com os nossos sentimentos, mas que, na verdade, o outro não teve intenção nenhuma. Foi um comentário ou foi alguma coisa que fez sem a intenção de nos atacar ou agredir. E a gente, né, como se acha o centro do universo, acha que tudo é para nos ofender e para nos atacar. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Quando a gente se sente muito ofendido por tudo, a gente acho que precisa repensar um pouquinho, né, se isso faz sentido. Se eu estou realmente enxergando o que o outro está fazendo, ou se isso são coisas da minha cabeça, que eu estou entendendo errado, e começar a refletir sobre isso. Porque conforme a gente vai aprendendo, né, se melhorando, cada vez vai ficando mais fácil a gente perdoar, ser mais compreensivo com o outro, entender mais o outro. Porque que seria de nós, né, se os nossos protetores, espíritos protetores, Jesus, não perdoassem os nossos erros, né? Porque cometemos erros o tempo inteiro. Então, se a cada erro que a gente cometesse, esses queridos amigos que estão sempre conosco, olhando por nós, resolvessem ficar magoados, ofendidos e não quisessem mais cuidar da gente, o que seria de nós, né? Porque o tempo inteiro a gente está cometendo falhas. É isso. Boa noite. Eu penso que perdoar é uma coisa tão majestosa, é tão bonito, pena que nós não conseguimos fazer, né? Às vezes a gente não consegue pedir nem desculpa para o outro, quanto mais perdoar. A gente trabalha tanto o perdão que a gente fala para Deus, sempre nas nossas orações: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso nós estamos falando direto com Deus. Mas será que a gente perdoa? A gente vai esperar que Ele perdoe realmente, na medida em que nós conseguimos perdoar os nossos ofensores? Isso é uma coisa para se pensar bem. Se nós conseguimos praticar o perdão, porque nós falamos com Deus sobre isso, todas as noites, toda hora, na prece agora que o Paulinho leu também, essa prece fala do perdão. Então, a todo momento, nós estamos nos comprometendo a perdoar, mas a gente não consegue perdoar, porque não é fácil. Como eles disseram, né? O orgulho, a vaidade, todos esses percalços da vida, né? Essas bobeiras que a gente acaba considerando mais do que coisa. Isso atrapalha muito o nosso crescimento, o desenvolvimento e o nosso comprometimento com o perdão junto a Deus, que é a Ele que a gente fala, para que Ele nos perdoe conforme nós conseguimos perdoar a quem nos ofende. E aí a gente vai ter que trabalhar bem isso para que Ele possa ver o quanto nós conseguimos perdoar, para que Ele possa também acatar o que nós pedimos, que é nos perdoar conforme nós conseguimos. É isso. Então agora a gente vai para as vibrações que vão ser feitas pela Andréia. Então agora vamos procurar ficar relaxados, tranquilizar e acalmar nossos pensamentos e trazer o que há de melhor em cada um. Amor, compaixão, entendimento, todos os melhores sentimentos que existem dentro de nós, vamos nesse momento trazer à tona. Sentir esse amor, o amor por Deus, pela natureza, pelas pessoas.
E assim, pedir a Jesus, nosso Mestre amado, que Ele possa acolher toda essa energia positiva, nossos melhores sentimentos, e levar a todos aqueles que necessitam. Levar aos moradores em situação de rua, que precisam tanto de conforto, que eles sejam envolvidos em muito amor, para que percebam que também são filhos do nosso Pai maior, de Deus, que não estão abandonados, que não se sintam invisíveis, pois Deus, Jesus, nunca os abandona. Que eles possam sentir, querido Mestre, o seu amor. Que também possa levar aos idosos que estão em instituições, às vezes se sentindo tão sozinhos, ou mesmo aqueles que não estão em instituições, mas que também se sentem só. Que possam ser envolvidos, Mestre, também no seu amor. Que percebam a grandiosidade da sua vida, o que deixou neste mundo para a coletividade, todo o bem que trouxeram, as palavras de amor, de amizade, os filhos e netos que deixaram, tudo isso são sementes a frutificar para a posteridade. Que possa, Mestre, usar os nossos melhores sentimentos e encaminhar também as crianças, as que são órfãos, que estão em orfanatos, mas também a todas as crianças, para que elas sejam envolvidas em muito amor, equilíbrio, para que elas tenham consciência, possam ter saúde, alimento, tudo o que é necessário para que possam crescer saudáveis e em equilíbrio e se tornem adultos corretos, voltados para o bem. Que possa envolver, Mestre, os pais também de todas as crianças, para que todos eles tenham conhecimento, sabedoria necessária para encaminhar esses seres de Deus para o caminho correto. Que eles tornem-se cidadãos de bem. Mestre amado, também possa visitar aqueles que estão em hospitais, tanto os internos, auxiliando no restabelecimento da saúde, como aos médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham cuidando dessas pessoas. Que todos eles sejam envolvidos pelo seu amor e pela sua luz. Que também possa envolver, querido Mestre, as pessoas que se encontram em cárceres, privadas de sua liberdade. Que leve a cada um deles o seu amor e a sua luz e o entendimento para que eles compreendam e sintam o caminho de Deus, as leis de Deus, de amor, de beleza e de paz e de justiça. Que essas leis toquem seus corações e ajudem na modificação de cada um de nós. Que também todos aqueles que nesse momento estão ligados conosco e têm alguma necessidade, que todos eles, Mestre amado, possam receber um auxílio nas suas dores, nos seus sofrimentos, possam ser envolvidos na sua luz, trazendo mais conforto, mais tolerância, mais esperança a cada um que necessita. Mestre, que o seu evangelho de luz esteja no coração de cada habitante desse planeta, ajudando na transformação, para sermos pessoas melhores e assim modificar o ambiente, modificar todas as situações a partir de nós.
que todos os responsáveis pelos países, por instituições religiosas, por grupos de pessoas, sejam envolvidos, Mestre, na sua luz, para que tenham sabedoria em direcionar as pessoas que precisam deles. E assim, esteja sempre conosco, nos orientando, nos envolvendo, afastando de nós todo o mal e todo o perigo, tanto físico, Mestre, quanto espiritual. Que assim seja. Bom, agora a prece final é com o Ivan. Agora nós vamos nos colocar numa posição confortável, agradecer a Jesus, agradecer a Deus e a toda a espiritualidade que nos acompanha no Evangelho do Lar e mais uma vez agradecer imensamente por tudo aquilo que temos, pelo emprego, pela família, pela saúde, pela falta dela, sempre agradecer por tudo, porque Jesus, que Deus Todo-Poderoso, sabe o que cada um de nós precisa e Ele nos dá de acordo com o nosso merecimento. Pai nosso que está nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes, Senhor, cair em tentações e afasta-nos, na medida do possível, de todo mal e de todo perigo. Que assim seja. Graças a Deus. E assim a gente encerra esse momento do Evangelho. Pessoal, a gente tem um pedido muito importante para fazer para vocês. A Rádio Fraternal, o nosso desejo é que ela seja espalhada por aí, né? A doutrina espírita, ela é muito consoladora. E o nosso sonho, quando a gente começa a sentir que ela está nos consolando, nos fazendo aquele efeito de calma, nos trazendo reflexões tão magníficas, nos fazendo conclusões que a gente não sabia como sair, nos explicando coisas que a gente precisa passar. A gente tem um desejo de que todos sintam isso. E por isso que a gente deixa a rádio, a gente pede para vocês que nos ouvem, para compartilhar nossos conteúdos. Tem muita coisa de muita qualidade ali, tem muita entrevista, tem novelas, tem as músicas, é muito pacífico, é muito gostoso de ter durante o dia. E como a gente está em todas as redes, quanto mais pessoas a gente puder chegar, levando esse conforto, esse carinho, que é quase um abraço espiritual para uma pessoa que muitas vezes, no seu compartilhamento, uma pessoa que está em desespero, lê um trecho ali e ela começa a seguir, começa a aprender, e aquele sofrimento se esvai, porque a explicação que ela precisava do porquê das coisas, muitas estão aqui na doutrina. Então a gente, com toda a humildade, pede para vocês, a gente está no WhatsApp, Instagram, Face, Telegram, Twitter, YouTube, compartilhe o nosso conteúdo, é muito importante que a gente se sinta conduzindo momentos de descoberta e de alívio para as pessoas. E assim a gente encerra o nosso Evangelho no Lar na rádio de hoje, desejando uma excelente semana para todos, que esse momento possa se espalhar por todo o seu dia, pela sua noite, para que você tenha bons sonhos e viva com a sua família, tenha bons pensamentos. E não deixa de acompanhar a gente. E acho que é isso. Até a próxima quarta-feira. Obrigada a todos. Uma boa noite.